Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, o seu programa de jornalismo da tarde aqui da Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus demais companheiros, ajudar a aumentar o alcance da nossa imprensa revolucionária e independente, que não recebe financiamento de grandes capitalistas e depende em grande medida do suporte dos próprios apoiadores, né? Torne-se também membro do canal para ajudar a sustentar esse nosso trabalho aqui totalmente independente. Eu me chamo Lua Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado comigo está o companheiro Thiago Assad. Thiago, dê seu boa tarde para os companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Luan. Boa tarde, meus companheiros que já estão assistindo e assistirão futuramente o nosso programa aqui na Causa Operária TV. Bom, vamos lá que hoje temos uma pauta bem extensa aqui para poder comentar. A primeira delas é sobre o recente anúncio que o Dória deu hoje mesmo, né, sobre o recuo que a cidade de São Paulo vai ter em relação à questão do coronavírus. Né? A cidade que agora estava para a fase amarela, vai ter mais algumas restrições, né? Anteriormente estava aí no que é chamado de fase verde também, e agora vai ter aumento de algumas restrições, como por exemplo o funcionamento de bares e restaurantes, né? Vão ter horários mais restritos, né? Eventos com públicos em pé também vão ser proibidos. Contudo, uma coisa que eu acho que cabe destacar aqui é que a volta às aulas segue de boa, segue sem nenhum problema, ela vai ser mantida naturalmente. Você vê que é uma preocupação com a burguesia de várias questões, sobretudo econômicas, mas a questão das escolas ela continua sendo mantida, né? Afinal de contas, não tem o menor problema você colocar a população em risco numa situação dessa. Então a gente vê que, apesar de o coronavírus ter saído dos noticiários durante um bom tempo, durante as eleições, né, a burguesia parecia estar tentando passar como se nada tivesse acontecendo, como se os casos estivessem sendo controlados, e simplesmente estavam ignorando, né, um noticiário geral sobre a questão do coronavírus, sobre a situação que a gente está passando. E agora, assim que acabam as eleições, a gente recebe aí essa excelente notícia do Dória que vai voltar a restringir, né, determinadas atividades na cidade de São Paulo e em outras cidades também de São Paulo. Companheiro Thiago, você tem algum comentário a fazer? É interessante o padrão adotado para se classificar. Eu sempre lembro do companheiro falando, né, que o Brasil deveria exportar essa fórmula mágica que a direita encontrou aqui para controlar o coronavírus. Todo mundo foram feitas quarentenas verdadeiras, o pessoal foi tirado das ruas, inclusive a classe trabalhadora em muitos países, no caso da China, e mesmo não conseguiu tanto efeito quanto agora, por exemplo, como o Brasil, que não misteriosamente passou a pandemia. Claro que era uma mentira, ela sempre entre escudo entregador brasileira, mas o viagem nós vimos que era flagrante, isso foi uma maquiagem dos dados no que diz respeito do vírus e que agora está cobrando a sua o seu preço, né, pela total inércia ficada no último período. E desculpa, acho que eu tive algum problema aqui. Tudo certo, Pedro? Certo, pode continuar. Tá. Que na verdade a pandemia teve aqui afetando muito expressiva. Ela simplesmente foi ignorada durante um período, mas o caso é que governos todos, né, aqui falando especificamente do caso de São Paulo, pensando questão de maquiar essa situação dos contágios para evitar o custo político disso. Passado as eleições, e interessante o paralelo aqui, porque
realmente foi um dia após as eleições, quando já foi garantido a, a permanência do PSDB na prefeitura, né? Eles retomam o problema da pandemia em São Paulo, que está completamente descontrolado, não é de hoje. E eu queria destacar também qual que é o plano também do governo de São Paulo, né? Porque eles colocaram na tal da fase amarela e o secretário estadual de saúde, Gorinstein, está destacando sobretudo a contratação de fiéis para verificar aglomeração, festas clandestinas. Quer dizer, a culpa, o Estado não faz absolutamente nada, não construiu leitos hospitalares, nada, fechou o pouco que tinha, abriu a economia mineira muito surreal, totalmente fora da realidade do descontrole. As autoridades sanitárias que nós eles colocando agora a responsabilidade de tudo isso em cima da população, com ameaça de ações ainda mais repressivas e duras por parte do Estado contra o povo paulista. Né? Segundo informações aqui, serão mais de 110 mil. Ah, não, desculpa. 110 mil ações de fiscalização já foram feitas até o momento e muito está vindo, mostrando que mesmo esse caso, né, da total falta de interesse do poder público vai ser para o poder repressor do Estado contra a Câmara de São Paulo e certamente no resto do Brasil. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, a próxima notícia que nós temos aqui é sobre o governo britânico anunciou que vai proibir fornecedores de instalar equipamentos da Huawei, né, o equipamento de 5G diretamente lá da China a partir de setembro de 2021. Né? Foi anunciado aí pelo Oliver Dowden, secretário de Estado de Mídia, Cultura e Esporte, e divulgou uma data de limite para poder permitir os acessos para a tecnologia chinesa, né? É uma empresa já muito conhecida, né? A gente, até mesmo nesse noticiário aqui, a gente já tratou várias vezes desse embate que existe do imperialismo com essas grandes empresas de tecnologia chinesa, e esse aqui acaba sendo mais um dos exemplos dela. Né? E segundo a resposta que a própria Huawei deu aqui, era que é uma decisão decepcionante, né, politizada, motivada pela política comercial norte-americana. E é uma forma de tratar as coisas bem às claras, né, porque a gente vê que se trata efetivamente de um tipo de ataque econômico e de um ataque político. Né? Não é um problema tão somente de tentar alegar de que a tecnologia chinesa tivesse algum passo atrás comparado com as tecnologias estadunidenses, com as tecnologias europeias. Não se trata disso, se trata finalmente de um ataque mesmo a essa tentativa da China, né, principalmente no ramo da tecnologia, de sempre tentar disputar mercado, né, com os grandes monopólios imperialistas já muito conhecidos e tradicionais, né, que não costumam abrir margem para nenhum tipo de iniciativa diferenciada que não seja a do o pequeno clubinho dos seletos do imperialismo. O companheiro Thiago, se estiver já melhor aí com a internet, puder fazer um comentário a respeito. A gente está, inclusive, a própria qualidade da internet aqui é um reflexo desse problema que é o imperialismo, né, que muitas vezes não é bem compreendido, mas ele passa pelo controle, né? Isso, o Lenin foi muito didático em falar disso numa das obras clássicas do marxista, que é o monopólio dos mercados. E a gente está vendo, pela situação
da empresa chinesa, que não existe realmente livre mercado. Isso não existiu também aqui no Brasil, toda a infraestrutura de tecnologias aqui de telecomunicações, a pressão do imperialismo ela é forte bastante para se impor sobre isso e conseguir roubar mesmo tudo que foi construído pelo povo brasileiro. E no que diz respeito à rede 5G, que foi uma inovação das empresas chinesas, mas não basta você ter inovação, você tem que ter o poder político que o imperialismo detém para impor a sua política e, inclusive, barrar mesmo tecnologias que eles não controlam, mas que a partir do momento que eles conseguirem fazer com tanta eficácia quanto os chineses, aí não vai ter problema, mas por enquanto todo tipo de empecilho aparece, né? Mas se trata finalmente de uma questão de ter controle desse mercado. A gente tem que ter isso muito claro porque existe muita demagogia nacionalista sendo feita, é, a questão do controle do, controle da privacidade alheia pelos chineses, os americanos fazem a torta e direito, isso já é público. Mas o que nós precisamos ter muito claro é que o que eles dizem é verdade, é uma política comercial norte-americana do imperialismo de uma forma geral, mas a questão é que não, falar que é decepcionante é uma coisa um pouco diferente, porque isso aqui, na verdade, não é uma não é uma novidade, isso já é um padrão histórico muito conhecido, e que nós vemos que pode ser a própria China resultado da luta contra o imperialismo, o fato deles terem capacidade de desenvolver tecnologia nesse campo, e a única coisa que efetivamente pode enfrentar com muito sucesso e segurança esse controle do imperialismo em relação aos mercados mundiais é o próprio levante da classe trabalhadora, das classes que produzem a riqueza no mundo e que hoje estão submetidos, mas a crise capitalista para isso num espaço de tempo muito curto, numa nova situação e nós temos que estar preparados para isso, né, Lu? Perfeito. Agora, dando sequência aqui, ainda discutindo um pouco sobre essa questão do imperialismo, né, sobre China, né, e os demais países imperialistas, no caso aqui os Estados Unidos, a China deve impor algumas sanções a algumas figuras dos Estados Unidos pelos protestos realizados em Hong Kong. Né? O governo chinês ele tá discutindo aí de impor sanções a mais de 4 personalidades norte-americanas por conta do envolvimento com os atos de separação de Hong Kong, eles realizados, se eu não me engano, no ano passado. Dentre essas 4 pessoas estariam John Knauss, diretor da National Endowment for Democracy, a NED, organização dos Estados Unidos que fomenta golpes de Estado pelo planeta, né? E também Manpreet Singh Anand, que é diretor do Instituto Nacional de Democracia para a Ásia e o Pacífico. Se trata aqui de grandes figuras aí que são responsáveis por promover golpes de Estado em vários lugares do resto do mundo. Essas sanções aqui elas incluem aqui inclusive a impossibilidade de viajar para a China, para Macau e para Hong Kong, que junto da China ali também são áreas onde esse tipo de mobilização aconteceu, né, recentemente. A gente vê que alguma tentativa de frear, né, essas ofensivas imperialistas, né, mas eu vou passar aqui para o companheiro Thiago fazer um comentário rapidamente aí sobre esse tema. Sim. Essa NED ela já é uma velha conhecida do mundo desde a época das revoluções coloridas lá no leste europeu. O, a agência de conjunto está proibida de operar também no Venezuela desde o levante que tentou derrubar o finado presidente Chávez, né? Não é de hoje que ela está envolvida em golpes de Estado orquestrados pelo imperialismo, ela atuando como uma agente extraoficial agência extraoficial do imperialismo, embora receba financiamento público.
Mas isso reflete também um pouco o que a gente vinha falando. Existe um cerco no imperialismo contra a China, né? Nós vimos uma coisa muito aberrante até em um certo grau, que foram as manifestações que estavam ocorrendo em Hong Kong com o pessoal levantando, agitando a bandeira americana, uma coisa que ajuda a acabar com qualquer ilusão sobre a natureza daquelas mobilizações que estavam se desenvolvendo em Hong Kong, mas a gente está vendo também essa conjuntura. À medida que a crise do imperialismo vai se desenvolvendo, essa relação muito conflituosa que eles desenvolvem, que eles têm com um país atrasado, mas importante para a manutenção do poder imperialista, que é a China, ela vai se tornando ainda mais tumultuada, uma situação que nós temos que ver aqui como que vai se desenvolvendo, mas mostra também que a ofensiva, na verdade, ela pertence, existe toda essa ilusão de que a China é um país muito rico, muito desenvolvido e vai ultrapassar os Estados Unidos, mas a gente está vendo que a ofensiva mesmo está no campo do imperialismo e na medida em que já passou por uma revolução nacional, a China ela acaba tendo uma capacidade de se proteger disso do que a que nós verificamos aqui mesmo no Brasil no último período, mas é uma situação, uma relação muito conflituosa, né? Tem que ver com mais detalhes, inclusive a questão da UI que a gente estava comentando antes, demonstra esse grau de conflitos que existe entre o gigante asiático e o imperialismo, e é uma situação que, sem dúvida, merece a atenção da militância revolucionária, porque diz respeito à forma como o poder global o imperialismo vai estar se desenvolvendo no contexto de crise que é muito profunda, né? Bem, seguindo aqui, a gente vai agora tratar aqui de um acontecimento já histórico, né? Na data de hoje, exatamente no dia 30, no caso, no dia 30 de novembro de 1979, né, ocorreu aí a conhecida Novembrada, em Florianópolis, né, que foi uma mobilização aí liderada por estudantes, né, e pela própria população catarinense que serviu para acuar a ditadura, né, teve um enfrentamento com a polícia militar e tudo mais, né, acabou gerando um aprofundamento do regime. Né, a gente vê que em 79 já era um período onde a ditadura se aproximava de um período mais crítico. Né, então, hoje, né, no dia de hoje, em 1979, o general Figueiredo, né, que então era o presidente da República, fez uma visita à cidade de Florianópolis, que desencadeou uma série de tumultos na capital, né, com mobilizações inclusive de mulheres fazendo panelaços contra a caristia, né, manifestações estudantis, né, e ele foi acompanhado de grandes outras figuras, né, o governador interventor Jorge Bornhausen, que na época era do famoso Arena, o partido da ditadura, e que hoje agora ele se camufla aí como o DEM. Né? A gente vai falar do DEM um pouquinho mais adiante aí, porque já é o tema da nossa manchete. E aí também do outro deputado da Arena, Esperidão Amin. Né? Todos eles estavam na época lá em Florianópolis e foram escorraçados aí pela população numa verdadeira demonstração de como é que eles devem tratar com a direita golpista, com essa direita mais militarizada. Né? É um exemplo claro de como a população tem que se insurgir, né, diante das atrocidades que são impostas a ela. Né? Diferente do que alguns setores aí da esquerda comentam, né, como foi o caso, por exemplo, do Jorge Manuel, quando foi comentar o caso dos testes no Carrefour, né, meio que desincentivando a população a reagir com violência e o que quer que seja. Sendo que a violência é uma coisa natural da população e se não houver uma reação, né, se for para a população depender de ter uma polícia paz e amor para poder fazer uma mobilização, a gente não vai fazer mobilização nunca, né? A fala do Jorge Manuela foi totalmente nesse sentido de desincentivar as pessoas por conta da repressão policial que já existe. Né? Então aqui é um exemplo histórico muito bom, muito pertinente. Né? Ele vai de encontro com várias mobilizações que estão tendo agora recentemente também em vários países, não só aqui no Brasil. E deve servir aí como mais um inspirador, né, para
para a gente não cair nesse tipo de baboseira que essa esquerda pequeno burguesa fica tentando disseminar na cabeça aí da esquerda mais confusa, na esquerda menos politizada e menos disposta a batalhar pela luta dos trabalhadores. Né? Vê se o companheiro Thiago vai fazer um comentário a respeito disso aqui. Assim, acho que você já colocou a coisa mais clara, que realmente uma coisa muito interessante esse é a clareza de que as eleições, elas em si, o poder de transformação delas é muito limitado, sendo generoso ainda. Então, Lula é limitadíssimo, mas a mobilização popular, sim, essa tem um poder de transformar as situações adversas que a classe trabalhadora enfrenta, que essa tem comprovação histórica, embora a esquerda pequena burguesa façam mil e um malabarismos retóricos aí, dos mais loucos possíveis, inclusive, para afirmar que não, que a votação é que muda alguma coisa. Uma coisa que me chamou a atenção também, esse é um artigo que está para os companheiros acompanharem com mais detalhe no Diário Causa Operária, na nossa sessão do dia de hoje na história. E é interessante também, ele lembra, coloca aqui pessoas que já são velhos, que continuam muito ativos aqui na vida pública, na vida política do país, como foi destacado com o Perulan, o Burhausen e o Amin, desculpa. E eles, uma coisa interessante é que eles estão em partidos que seriam supostamente aqui a direita civilizada, centrista, que a gente vê que não tem absolutamente nada disso. Já estavam com a ditadura militar daquela época e o DEM, que a gente vai falar mais para frente aqui, continua sendo exatamente o mesmo, desenvolvendo a mesma política, representando a mesma classe social. Quer dizer, não no quesito da capacidade de trazer desgraça para a população, eles não mudarem absolutamente nada, mas o companheiro trouxe aqui a loucura aqui defendida pelo Nunes Manuel. Eu queria destacar um relato interessante aqui. Vou abrir aspas aqui para citar aqui uma citação de um jornalista que acompanhou, e ele fala o seguinte: no auge das manifestações lá, né, ele fala, tem uma foto que mostra 12 soldados em cima de um estudante. Sabe por que, ele pergunta, o estudante não apanhou? Não, sabe por que o estudante escapou? Porque as pessoas encheram os policiais de chute. Não tinha nada a ver com esse negócio de fazer uma nota de repúdio, um baixo assinado, e o STF protocolar uma levantação de um cartazinho. A coisa ela era muito mais direta, comprovando que esse é mesmo o único caminho seguro, por mais que a classe média insista em dizer que não, esse sim é o caminho seguro para a gente conseguir uma transformação efetiva para a classe trabalhadora, enfrentando mesmo os seus algozes. Uma coisa interessante também sobre isso é que a ida do general Figueiredo a Florianópolis era parte de uma campanha que pretendia mostrar o general como um conciliador, mas a população muito atingida, massacrada pelo regime militar, transformou aquilo, fez com que o tiro saísse pela culatra, e uma série de manifestações que se iniciaria naquele novembro, por isso uma novembrada, e só iriam parar em fevereiro de 1980, fizessem abortar mesmo a tentativa de humanizadora e acentuasse ainda mais a crise do regime, né? Não foi com eleição, foi através desses exemplos que nós conseguimos acabar com derrubar a ditadura militar, e só assim também nós vamos superar esse ataque que vem se desenvolvendo pelo nosso que busca se organizar aqui em torno da extrema-direita, e também da frente ampla, da qual nós vamos falar mais para frente, lógico. Bom, perfeito. Antes de dar sequência aqui,
A gente já vai entrar no nosso tema principal, que toca na questão das eleições. Fazer um anúncio aqui da causa operária, rapidinho. Né? O pessoal vai realizar agora a sua próxima universidade de férias, a sua 46ª. Né? O pessoal, junto da sua juventude, né, a JR, vai realizar um curso agora sobre a questão do stalinismo. Né? A programação vai ser, dessa vez vai ser um pouco diferente por conta do coronavírus. Né? Então a gente vai realizar as palestras vão ser realizadas online e ocorrerão 2 vezes por semana durante 8 semanas, em janeiro e fevereiro. O curso vai ser ministrado pelo presidente nacional do PCO, o Pedro Costa Pimenta, e vai abordar de maneira bastante detalhada o fenômeno do stalinismo, tema que recentemente voltou à tona pela mão de alguns elementos e grupos pseudo-revolucionários. A data das aulas do mês de janeiro já estão definidas. Anote aí, é 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21, 26 e 28. Em breve, o cronograma de fevereiro vai ser definido. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que permite o acesso ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Para participar da Universidade de Férias, entre em contato com a Secretaria de Organização do PCO, né, pelo telefone DDD 11 99741 0436 ou pelo e-mail sorg.pco@gmail.com. Bom, passado aqui os anúncios da nossa imprensa operária, vamos dar sequência à próxima notícia. Agora a gente vai tentar trazer um balanço aqui sobre as eleições, né, um balanço mais geral. É uma coisa que ficou bem evidente, né, e que já estava evidente mesmo no primeiro turno, é que estava se consagrando aí consideráveis vitórias da direita tradicional, né? O que alguns costumam chamar de centrão, aquela direita golpista clássica, né? Não os cachorros loucos da extrema-direita. Esses que também, ainda assim, mantiveram seu destaque, sua presença muito importante nas eleições. Vou destacar aqui alguns números, né? Primeiramente, a quantidade de prefeitos eleitos, né, pelo MDB, né, teve aí 772, o PP 680, PSD 649, o PSDB 512 e o DEM 459. Alguns outros, né, vários desses aí também já haviam registrado esse crescimento, né? E no fundamental aqui a gente vê que teve uma grande participação, inclusive em capitais muito importantes, como foi o caso do Covas, em São Paulo, o Eduardo Paz aqui no Rio de Janeiro, teve também o Sebastião Melo, né, aqui no Rio de Janeiro também, e vários outros figurões aí já conhecidos, né, da população, pelas coisas boas feitas, né, e realizadas durante seus. Muitos deles já foram, inclusive, governos, em várias outras oportunidades. Né. A gente também teve participação aí da extrema-direita em outras capitais importantes, como em Manaus, né, que teve aí o prefeito do Avante, em São Luís, o prefeito do POD, e em Vitória, do Republicanos. E outras cidades importantes também, como Campinas, em São Paulo, e São Gonçalo, também aqui no Rio de Janeiro. Além disso, a gente pôde ver que teve uma forte queda na quantidade de prefeituras, né, alcançadas pelo PT, né? O número é muito minúsculo. A operação da burguesia ela foi toda realizada nesse sentido de tentar rifar o PT da disputa eleitoral, é uma coisa que tem sido feita já, sobretudo desde o golpe de Estado principalmente. Em 2018 isso ficou muito evidente, foi quando foi necessário prender o ex-presidente Lula para poder permitir, né, que alguém da direita ganhasse. E no caso, como a direita estava totalmente sem moral nenhuma, sem nenhuma mínima base popular, nem nada do tipo, tiveram que acabar colocando o Bolsonaro. Né? Isso tudo continua se refletindo até hoje. Né? A gente sabe que as eleições municipais elas são absurdamente fraudadas, né? Chega a ser até um pouco mais do que as eleições presidenciais, porque existem vários mecanismos de controle que são muito mais fáceis de serem, né, controlados, de fato, no âmbito municipal, numa esfera muito menor, numa esfera em que abre pretexto para todo tipo de coronelismo, para voto de cabresto, para compra de voto, para todo tipo de pressão. E no final das contas a gente sabe que, né, existe todo uma máquina eleitoral para poder permitir, né, que a burguesia continue se mantendo no poder. Afinal de contas, não tem como a gente ter nenhuma consideração de que a população do Rio de Janeiro adora o Eduardo Paes e que a população de São Paulo gosta do Covas ou do PSDB, que está lá já
há mais de 20 anos intocável no governo do estado e pegando aí várias prefeituras ao longo desse tempo. Então, no geral, a gente vê que essa política da esquerda, né, totalmente desesperada, né, diante das eleições, de apoiar candidatos frente amplistas, como foi o caso do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, a gente vai comentar disso aí mais adiante. A esquerda teve uma postura totalmente capituladora, né, e muito direitista em várias ocasiões, de permitir que essas figuras, né, tradicionais da burguesia fossem figuras que tivessem alguma utilidade no combate contra o fascismo, né? Muito pelo contrário, a gente comentou aqui agora o caso da Novembrada lá de Florianópolis, né? Aquele ali é um exemplo real de combate à direita, de combate ao fascismo, né? É sempre nas ruas que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa, né? Pelo contrário, não vai ser através de eleições municipais que só servem para você tentar administrar uma prefeitura já falida, né, de um Estado capitalista falido, né, uma administração de contas e ficar totalmente a reboque da burguesia, porque se não for para ser a reboque da burguesia, não tem como você sequer ser eleito e ser considerado. A gente viu, por exemplo, o caso do Guilherme Boulos de São Paulo, foi o cara escolhido pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, para ser colocado como a nova liderança da esquerda, né? Tudo isso numa tentativa muito clara, né? Não tem como ser menos explícito que isso, né? Que é uma tentativa de tirar o Lula dessa disputa, né? Visto que o Lula é a única pessoa que de fato tem alguma base popular para poder tentar enfrentar essa situação, né? Bom, eu vou passar aqui para o companheiro Tiago, né? Deixar ele fazer um breve balanço aí sobre esses números, né? Que a gente já tem sobre as eleições. Diga aí, Tiago. É uma coisa que também eu acho que é interessante destacar a consequência dessa loucura que a esquerda imprime, né? Que a esquerda coloca na medida que ela dá um valor de medida inexistente mesmo, porque, como você mesmo disse, a eleição municipal, o poder de transformação dela, em condições de eleições já não tem tanta força para transformar alguma coisa, as eleições municipais tem menos ainda, porque o controle da burguesia, a diluição da classe operária e o controle direto da burguesia, os bairros, enfim, sobre a população através das zonas eleitorais, ela é muito mais apurada nesse. E uma coisa que chama atenção assim, a percepção da população também de que a eleição não vale nada. São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas foi vitorioso na eleição, uma coisa que estava em grande medida dada pelo comportamento capitulador do Guilherme Boulos na própria disputa eleitoral. Ele praticamente não fez campanha. Eram os cabos eleitorais deles nas redes sociais, estavam perturbando a vida de quase todo mundo que falava que dedicava a ele, mas ele mesmo sequer tinha a mesma postura que ele adotou contra o candidato da direita, o Celso Russomano, o espantalho Russomano. Contra o Boulos ele foi mundial, muito mais um cordeirinho mesmo, mostrando que já tinha uma armação ali para garantir que fosse o Bruno Covas o prefeito, mas vendo tudo isso daí, a classe trabalhadora, por exemplo, ela simplesmente se absteve de participar do processo eleitoral. O Covas ele acabou sendo prefeito com 3.169.000 votos, enquanto entre votos brancos, nulos e abstenção em São Paulo, nós tivemos quase 3 milhões, nós tivemos mais de 1.600.000 votos. Se fosse para consagrar um vencedor, que seria o nada. A população efetivamente participou muito pouco do processo eleitoral. Foi uma parcela muito pequena que elegeu o atual prefeito reeleito, né? E é claro que isso é uma postura, na verdade, uma postura um pouco defensiva no sentido de você não
não desdenhar assim de um jeito, mas sem colocar uma proposição, né? Mas ainda assim, o grau de descontentamento da classe trabalhadora em relação à candidatura à eleição do Covas em São Paulo. Eu estou tentando ver aqui no Rio de Janeiro como que foi a situação, mas imagino que tenha sido similar, porque uma coisa que nós vemos no resto do Brasil, isso é meio que um padrão. Em Recife, em outras localidades, a tendência da população sequer ir nas urnas, claro que a situação também do coronavírus, mas de modo de população simplesmente ignora esse processo eleitoral, mostrando que essa política da esquerda de colocar o voto no menos pior, na verdade isso também é uma posição que não chega à população em grande medida, e a população não vendo saída pela via, simplesmente ela se abstém de participar. A direita, claro, usa isso para ignora isso, vai fazer propaganda de que o Bruno Covas foi eleito democraticamente, mas eu acho que é interessante a gente todos esses ter clareza de que existe uma crise no regime político que não é de hoje, mas se deteriora cada vez mais à medida que a própria população simplesmente ignora o processo eleitoral, né? Bem lembrado pelo Thiago, né, a questão das abstenções, né, a população que também não estava disposta a votar nesses verdadeiros vigaristas aí, já conhecidos pela população. Inclusive, eu tenho alguns dados aqui para acrescentar também tem um balanço dos estados aqui. O estado de Minas foi um dos campeões aí com 10% de nulos, né, 1.200.000. O estado de São Paulo teve 2.500.000 o número de nulos, né? No estado do Rio de Janeiro, quase 860.000. Né? A gente vê, como o Thiago bem falou, a população não está disposta a legitimar toda essa fraude, toda essa operação golpista, e os verdadeiros inimigos da população, que já são muito conhecidos por parte dela. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a eleição do Paz, o Paz foi eleito com 1.600.000 votos, né, enquanto aí nas abstenções a gente teve pelo menos 1.700.000, né, diante de 400.000 nulos e 150.000 brancos. A população não está disposta a dar o seu voto para esses canalhas. Né? Como o Thiago bem comentou, essa questão do mal menor ela foi apresentada sobretudo pela esquerda pequeno-burguesa, porque, no geral, como ele bem falou, a população não tende a levar isso como um critério para poder levar até as urnas. É uma situação totalmente desesperada da esquerda, né, de aceitar qualquer coisa que vem, sempre nessa tentativa de, bom, a gente tem uma coisa ruim aqui, mas tem uma coisa que é menos pior, né? Vamos tentar pegar ela, vamos ver se agora a coisa pode ser melhorzinha, não sei. O Eduardo Paes, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele já foi prefeito, né? Já foi candidato a governador, já é uma figura que já participou muito, né? Já foi responsável por reprimir muita greve de professor, por exemplo. Eu tenho certeza que os professores não devem ter dado esse apoio para ele. É uma coisa que vem, sobretudo, desses setores mais confusos. Né? O geral, a população sabe qual que é o problema, sabe que a violência aqui no Rio de Janeiro tem uma série de questões, mas eu vou deixar para comentar isso mais para frente, que tem um ponto aqui só para poder falar do Eduardo Paes. No mais, eu vou dar sequência aqui. Mais uma dessas posições totalmente equivocadas da esquerda pequeno-burguesa, né? Como a gente já viu em 2018, agora mais uma vez se repetindo, o senhor Guilherme Boulos já deu seu telefonema para poder parabenizar o Covas pela vitória na cidade de São Paulo. A mesma coisa foi feita pela Manuela Dávila, lá em Porto Alegre. Né? A gente vê que, apesar de toda essa campanha de vamos virar, né, eles sempre acabam, no final das contas, falando, bom, não foi dessa vez, a gente teve uma excelente campanha, fizemos um trabalho muito bem feito,
foi uma campanha linda, maravilhosa, aquela coisa cheia de flores, uma coisa, um mundo cor-de-rosa que essa esquerda pequena burguesa vive, e ainda se dão a esse papel ridículo de prestar alguma tentativa de dar os parabéns para a direita que é responsável por todos os problemas que a gente vem vivenciando no Brasil nos últimos anos, né, aprofundado ainda mais na época do golpe de Estado. Em 2018 a gente teve essa mesma coisa na figura do Haddad, né, assim que o Bolsonaro ganhou, ele dando lá seus parabéns para o presidente. Bom, parabéns para uma pessoa que vai colocar mais coisa nas costas da população, né, vai trazer mais problemas ainda para agora a nível municipal. E a gente vê que, bom, a esquerda fica totalmente perdida, né? Agora basta a gente torcer, né? Vamos torcer para que dê certo, como a gente já comentou muito aqui na época das eleições de 2018. Vamos torcer e parabenizar e de repente dá certo, né? Apostar nessas mesmas figuras da direita. Vê se o companheiro Thiago quer fazer um comentário a respeito disso. O paralelo eu acho que ele é muito bom, né? Porque é bem isso. A gente, no PCO, a gente viu muito a, a histeria da campanha do Boulos e da Erundina para que a gente, para que o partido ser essa palhaçada, né? Que era a campanha. E nós vimos, inclusive, também toda uma pressão assim, gigantesca mesmo para que o PT, inclusive, abandonasse a candidatura, apoiasse o partido, abandonasse a candidatura do PT, apoiasse a PSOL. E aquela pressão, porque não pode o PSDB ganhar, e na hora que dá o inferno se concretiza, o camarada vai lá, liga, parabéns, estão aí, boa sorte, falar que nem o Haddad falou para o Bolsonaro, né? Mostrando que nem eles mesmos, mas se a gente for levar a sério, vai ver que nem eles acreditam nessa besteirada que eles falam sobre ir às urnas para derrotar o bolsonarismo, para fazer uma revolução cidadã. Tudo isso não passa de uma demagogia barata que não alimenta a população. A gente acabou de ver os dados das abstenções no Rio e em São Paulo, uma coisa muito expressiva, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que se trata pura e simplesmente de conseguir um emprego, né? Manter a tropa animada para ver se consegue um voto. O fundamental mesmo que fica claro para essa campanha municipal que foi levada aqui, eu acho que foi descrita com uma maneira muito precisa aqui, ironicamente, pelo Globo, quando diz que o Boulos se projetou como candidato de todo o Brasil, se projetou como um novo líder da esquerda em todo o Brasil. Novo líder porque, de acordo com os interesses da burguesia, o Lula tem que sumir do cenário político, né? E ninguém melhor do que alguém como o Guilherme Boulos, que levanta toda a disputa do bem contra o mal, do gabinete do amor contra o ódio lá do PSDB. Embora ele não tenha feito isso, né, isso ficou a cargo dos cabos eleitorais da campanha do Boulos, mas levantou toda essa coisa de que temos que votar no Boulos, quando o resultado não veio, passa a mão no telefone, parabéns aí, Covas, mais 4 anos de inferno tocando para São Paulo, e é isso aí. Quer dizer, é uma coisa totalmente louca, né? Mostra bem o grau de comprometimento desse pessoal com a transformação social mais séria mesmo, mais decidida, e que interessa de fato a classe trabalhadora, para além dos interesses mesquinhos aí, dos cargos que esse pessoal pretende ter. Perfeito. Agora eu vou dar segmento aqui rapidamente, que o nosso tempo já tá aí chegando nos fins do programa. A gente ainda tem um bocado de coisa para comentar aqui. A vereadora mais votada de Recife, em Pernambuco, é a vereadora pelo PT, a Liana Cirne Lins. Ela fez aí uma verdadeira denúncia sobre as eleições na capital de Recife, né, para a prefeitura, onde concorria lá a candidata do PT, Marília Reis. Ela fez aí uma denúncia no programa, no 247,
né, dizendo que se a justiça não anular a eleição de Recife, pode fechar a justiça eleitoral. Né? Ela aqui tá fazendo uma denúncia como a gente costuma tratar aqui também, né? Ela acusa o candidato do PSB de compra de votos e de boca de urna generalizada. A gente sabe que, como a gente já comentou aqui mais cedo, as eleições elas são absurdamente fraudulentas, né? As municipais são ainda mais. E aqui acaba tendo mais uma denúncia aí da vereadora do PT, né? Essa aqui já pedindo para poder suspender, né, a eleição, coisa do tipo. Queria ver se o Thiago quer fazer um comentário rapidinho a respeito dessa denúncia da vereadora do PT. É só destacar que no Brasil inteiro a gente viu que a eleição é uma farsa mesmo, de dar os números aqui de São Paulo e do Rio. Agora, no Recife foi uma coisa simplesmente escandalosa. O João Campos, a virada do João Campos sobre a candidata Marília Arraes, do PT. E chama muito atenção que agora já não são mais só os marxistas muito revolucionários, né, do PCO, que não tem cargo enfim, toda aquela eleição meio caricatura que a esquerda pequeno burguesa faz da gente, mas dessa vez é alguém do PT também, colocando em xeque a validade das eleições, uma coisa que em grande medida é positiva. A resposta, se é questão de anular a eleição ou não, a gente teria que discutir melhor, mas de qualquer forma é uma denúncia que vale a pena ser repercutida, porque de fato a eleição no Recife e no Brasil inteiro ela se mostrou uma farsa muito grande. E os trabalhadores não têm que levar a sério como a vereadora aqui está colocando. Bom, agora chegando aí finalmente na nossa manchete de hoje, né? A grande notícia do Paz, né? O nosso menos pior, considerado aí pela esquerda pequeno burguesa, já seguiu os ritos tradicionais aí das eleições e já ligou para as pessoas após a eleição em si, né? Dessa vez fez uma ligação para o seu grande companheiro Jair Bolsonaro, né? Dizendo que livrou o Rio de Janeiro do pior prefeito da história, né? E agora, pelo que ele mesmo diz, eles vão trabalhar em conjunto. Segundo o próprio Eduardo Paes, sempre tiveram uma boa relação, inclusive com seus filhos, né? O senador aqui do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. A gente vê que mais uma dessas políticas horrorosas da esquerda de apoiar esse mal menor, né? O famoso mal menor, levou aí a setores da esquerda totalmente confusos a apoiar o candidato do DEM, né? Como a gente comentou aqui mais cedo. Eu acho que já deveria ser ciente, já deveria a gente de tecer mais algum comentário sobre essa figura, né, que é o Eduardo Paes, né, que se passa aí como uma popular, que adora pousar ao lado dos outros, né, que se fantasia disso, daquilo, né, é sempre uma demagogia e que acaba atingindo esses setores da classe média que de fato não estão nem um pouco aproximados da população. E não ideia do ódio que essas pessoas sentem, né, do Eduardo Paes. Teve a oportunidade de fazer campanhas eleitorais de rua. E bom, o pessoal quando vê alguém panfletando, já pensa, pelo amor de Deus, a gente não quer nem Crivella nem Paz, a gente não quer nenhuma dessas figuras aí. A gente sabe que todos eles são bandidos, né? E a esquerda acaba tendo essa política totalmente capituladora de achar que vai estar combatendo o fascismo, né? Visto que o Crivella é um cara é, mais ligado ao bolsonarismo, um cara mais de extrema direita. E aqui fica muito claro que o Eduardo Paz não é nem um pouco diferente disso. É uma coisa que deveria estar óbvio para todo mundo. Ele é um cara da direita tradicional, a direita que foi responsável por colocar o Bolsonaro no governo. Então não teria como ser de outra forma, né? O que você acha, Thiago? O que nós estamos vendo também é a completa loucura da esquerda em chamar o voto numa figura como essa. A gente falou mais cedo aqui do DEM, falando da ditadura militar. Esse que é o partido dele, o partido da ditadura militar. E não por acaso, mas porque a política deles coincide em praticamente tudo. A gente ouviu aqui o relato sobre as repressões aos professores, enfim, teve uma série de ataques aqui contra a classe trabalhadora do Rio, e demonstrando de maneira muito clara que essa política de votar no mal menor, de apoiar esse que é menos pior,
Isso é uma loucura, é uma histeria, é só isso que define, uma histeria, porque não faz sentido de maneira nenhuma. E aí a gente tem que deixar o próprio Eduardo Paes falar, né? Eu livrei ele, o Bolsonaro, do pior prefeito da história do Rio, do pior prefeito da história da vida dele e do Rio. Quer dizer, ele inclusive se coloca como um cara lá a serviço do Bolsonaro, já jogou totalmente no lixo aqui aquela coisa do campo democrático que o Marcelo Freixo falava, todo aquele monte de besteirada assim, eleitoreira, jogado na nota do lixo aqui, no dia seguinte à eleição ele já está lá como um fiel cão de guarda aqui, um servidor de Bolsonaro. Não existe isso de mal menor vindo da burguesia, né? O que fica claro é que a população tem que ter uma política sua, independente da burguesia, que não passe nem por um campo nem por outro, mas que passe pelo que efetivamente defenda os interesses da classe trabalhadora, que é a única coisa que pode mudar mesmo o panorama político a favor dos trabalhadores. Exatamente. A gente tem que ter em mente que o nosso critério para apoiar qualquer tipo de política é se essa política vai trazer algum benefício para a população, né, no sentido de alavancar a luta política, né, pela derrubada do governo Bolsonaro, por exemplo, e pela melhoria das condições da população. Né. Inclusive, o Thiago mencionou aí sobre o Marcelo Freixo, que foi um dos primeiros a declarar apoio ao Eduardo Paes já, né, assim que o primeiro turno tava nem finalizado ainda, ele já tava lá falando, não, agora é hora de apoiar o Eduardo Paes. Né. Aqui no Rio a gente teve essa política ridícula de falar nenhum voto no Crivella. Né. Eles sequer têm coragem de falar, não, vamos votar no Paes. Né. Faz todo tipo de malabarismo. Né. Aqui no Rio eu vi, por exemplo, a Érica Takimoto, que é do PT, ela foi candidata a vereadora do PT, ela falou que ela apertou 25 duas vezes na urna para ver se saía 50 lá em São Paulo. É todo tipo de barbaridade que eles arrumam para poder justificar essas coisas, essas barbaridades que eles têm que fazer com a população, porque ninguém cai nessas patifarias, né? E bem, o próprio Eduardo Paes, né, a gente já está aqui no finalzinho do programa, vou comentar rapidamente, ele tem um projeto super democrático para a população, né? Sobretudo para a população que trabalha nas ruas, pessoal que é camelô, pessoal que é morador de rua, né? Ele tem como projeto criar um grupo de elite da guarda municipal, né? Podendo usar o armamento letal, inclusive. É o objetivo de reduzir em 20% os crimes em centros comerciais ou de grande fluxo. É interessante que isso aqui vai um pouco de encontro com a política do Boulos, né? De tentar chamar a guarda municipal para conversar e achar que dá para ter algum tipo de diálogo, né? Queria ver se o Thiago quer fazer um comentário rapidinho, né? E depois eu vou chegar na última notícia. Diga aí, Thiago. O presente, né, para o campo democrático, super democrático agora. Você faz os camelôs, enfim, a população mais do Rio de Janeiro, aqueles vendedores ambulantes que ficam também nos trens, nos ônibus, agora vão ser sob a ameaça de ter um grupo de extermínio ainda mais qualificado para matar eles e aloprar, barbarizar geral aqui com a vida deles. Em nome do campo democrático. Parabéns para o Marcelo Freixo, parabéns para toda a esquerda que apoiou esse tipo de ignomia, mostrando que eles realmente não têm nenhum interesse em comum, na verdade, só tem um discurso, mas fora isso, eles não têm interesse concreto nenhum com a classe trabalhadora e não são, de nenhuma, representantes a serviço da população trabalhadora. Bem, rapidamente só passar a última aqui. Mais uma notícia aqui referente ao Rio de Janeiro. O BRT, né, que é um serviço de... É um ônibus, né, uma espécie de ônibus que corre que tem um corredor exclusivo para ele. É uma tentativa de rifar a tentativa dos suburbanos de terem um metrô, um trem, alguma coisa de maior qualidade, e desenvolver esse ônibus, que inclusive é lotado. Né? As frotas foram reduzidas diante da pandemia, e o BRT ele tem uma característica muito boa, que ele só funciona que ele não tem nem janela. Né? Então agora na pandemia ficou uma coisa super
saudável, super sanitário você entrar num transporte desse totalmente lotado, sem ter nenhuma saída para ventilação. E no caso aqui do BRT, os trabalhadores do BRT, os motoristas, estão realizando uma paralisação, né? Começou nessa tarde do dia de hoje, na segunda-feira, e paralisou os 3 corredores do BRT, o Transoeste, a Transcarioca e a Transolímpica. De acordo com o consórcio, a manifestação ela foi iniciada aí pela questão do parcelamento do 13º. Os motoristas aí se mobilizaram, para se posicionar contrariamente a esse parcelamento, que é mais um ataque que a população acaba sofrendo. Anteriormente havia havido uma outra paralisação de algumas empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Começou na noite de ontem, na verdade. E aí o serviço ele está aí paralisado, né? Até a última notícia que nós temos ele segue paralisado. É mais uma demonstração aí de como a situação tem andado bem crítica aqui no Rio de Janeiro. Às vezes o Thiago quer fazer um comentário rapidinho e aí a gente já parte para o encerramento. Destacar só o caráter positivo, né? Porque os condutores, de modo geral, eles são uma categoria muito ameaçada pela, pela pandemia, né? Eu não confesso que eu lembro de ter visto como que era esse BRT lá no Rio, aí no Rio, quer dizer, mas esse dado realmente ele é interessante de você não ter janela, né, aberta, o que em condições de pandemia é o abatedouro, né? Sim, é perfeito para um genocídio em escala industrial. Agora resta saber como que vai ser, como que vai se desenvolver mobilizações desse tipo com o resultado do 25 duas vezes, né? Agora que o prefeito eleito está criando uma milícia ainda mais qualificada para reprimir os trabalhadores, como que vai ficar essa mobilização? Eles vão ter que ser ainda mais duros daqui para frente, porque felizmente o campo democrático venceu no Rio e isso foi péssimo. Bom, então é isso, companheiros. A gente vai encerrando aqui mais um Jornal das 5. O Jornal das 5 segue durante a semana aí, de segunda a sexta, com outra dupla de convidados aqui. Na segunda-feira que vem estamos de volta, eu e o companheiro Thiago. Na sequência, aqui na Causa Pereira TV, você pode acompanhar o nosso sinal 24 horas por dia. Tem programação agora vai o programa de TV Mulheres, com o tema Direita usa pandemia para atacar a direita ao aborto. A reprise do programa de ontem do TV Mulheres. O Jornal das 5 vai ficando por aqui. Voltamos aí, eu e o Thiago, na semana que vem. Continue acompanhando a programação da Causa Pereira TV. E é isso, companheiros. Uma boa tarde e até mais.